Mateus 13. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. Reuniu-se ao redor dele uma multidão tão grande que precisou entrar num barco e se assentar, enquanto todo o povo ficava em pé na praia. Então ele lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tiver, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tiver, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías: Ainda que estejam sempre ouvindo, jamais entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e os ouvidos de vocês porque ouvem. Pois em verdade lhes digo: muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês veem, mas não viram, e ouvir o que vocês ouvem, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, um maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este dá fruto, a 100, 60 e 30 por 1. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: O senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Ele respondeu: Um inimigo fez isso. Os servos lhe perguntaram: O senhor quer que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: Não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: Ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois, colham o trigo e guardem-no no meu celeiro. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma em árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer ninhos em seus ramos. Contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, até que toda a massa ficou fermentada. Jesus falou todas essas coisas à multidão por parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta: Abrirei a minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então ele deixou a multidão e foi para casa.
Seus discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeadores são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim acontecerá no fim dos tempos. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar, e todos os que praticam o mal. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comerciante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. O reino dos céus ainda é como uma rede lançada ao mar, que apanhou toda sorte de peixes. Quando estava cheia, os pescadores a puxaram para a praia. Então se assentaram, juntaram os peixes bons em cestos, mas jogaram fora os ruins. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Vocês entenderam todas essas coisas? Sim, responderam. Ele lhes disse: Portanto, todo mestre da lei instruído acerca do reino é como o dono de uma casa, que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus terminou de contar as parábolas, saiu dali. Chegando à sua terra, começou a ensinar o povo na sinagoga, de modo que ficaram admirados e perguntavam: De onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria o nome de sua mãe? E de seus irmãos? Não são Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, obteve todas essas coisas? E ficavam escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Só em sua própria terra e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles.